A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a missionária Márcia Ponce, membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Gurupi, no estado do Tocantins, pastoreada pelo nosso querido pastor João da Cruz Gomes Feitosa e a nossa pastora Maria Rosa. Hoje nós estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical online, onde nós estaremos trabalhando a lição 12, que traz como título Deus onisciente, onipresente e onipotente. Que Deus possa nos abençoar em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Pega aí o seu caderninho de anotação, pega a sua Bíblia, que nós iremos iniciar nossa aula. No nosso texto áureo, nós temos que o Senhor tudo me sondas e me conheces, no Salmo 139, no verso 1. A verdade aplicada nos diz: conhecer os atributos de Deus aumenta a nossa fé, desperta para o buscarmos em todo o tempo e nos move a uma vida de adoração. Aleluias! Os objetivos da lição: mostrar que Deus sabe tudo pela sua onisciência. Falar que Deus está em todos os lugares pela sua onipresença. Ensinar que Deus tem todo o poder pela sua onipotência. Aleluias! A introdução da nossa revista vem nos dizendo que a palavra de Deus não deixa dúvida concernentes à existência de Deus e procura apresentar atributos que são exclusivos dele, que é o que nós falamos que são atributos que são incomunicáveis. Lembram que nós estudamos nas lições passadas? Atributos comunicáveis é aqueles que Deus comunica com o ser humano, como amor, paz, justiça. Agora, os atributos incomunicáveis são aqueles que são específicos do nosso Deus, que é os que nós iremos estudar hoje. Aí ele vem falando aqui atributos que são exclusivos dele, exclusivos de Deus. Tais revelações aumentam nossa fé, nosso temor e interesse em conhecê-lo cada vez mais. Vamos então para o tópico 1 da nossa lição? No tópico 1 diz que Deus é onisciente e vem nos trazendo um subtítulo assim: Deus sabe todas as coisas. Quando paramos para estudar sobre a onisciência de Deus, tem um versículo que deixa tudo isso muito claro, que é Hebreus 4:13, que está no centro aqui, do nosso slide, que vem nos dizendo assim: Ele sabe de cada um em cada lugar. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo o que fizemos. Hebreus 4:13. Meus irmãos, neste versículo aqui nós temos a confirmação que nada e nem ninguém consegue se esconder de Deus. Pois pela onisciência do nosso Deus, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo e tudo o que estamos a fazer, o que já fizemos, está escancarado diante de Deus. E um dia nós iremos ter que prestar contas a Ele de tudo aquilo que fizemos. Então, Hebreus 4:13 nos deixa bem claro essa questão da onisciência de Deus. Ninguém consegue esconder nada de Deus. Deus sabe de tudo. Lembram que nós estudamos anteriormente que Deus é transcendente? Deus é transcendente, que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e que Ele tem todo o poder e que Ele é de eternidade a eternidade. Que o tempo de Deus é contado diferente do nosso tempo, porque Ele é infinito. Aí nós temos aqui o comentarista dizendo que a expressão onisciência é uma designação de uma das qualidades da natureza de Deus, seu conhecimento ilimitado. Deus possui o conhecimento perfeito e absoluto de tudo.
Você já parou para pensar que você tem um Deus que sabe de tudo, que conhece de tudo, que está entre tudo, e um Deus que é infinito e que o tempo dele é diferente do seu tempo, que ele está de eternidade a eternidade. Você tem um Deus poderoso demais, nós temos um Deus poderoso demais. Então tranquiliza o teu coração e confia neste Deus que sabe de tudo. Nada está escondido, nada está velado. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece você. Deus conhece a tua dor. E Ele conhece no íntimo mesmo. Então expõe para Ele em oração. Fale com Ele, converse com Ele na intimidade da tua casa. Vá para o teu quarto, tranque a porta e fale com Ele abertamente sobre essa sua dor, sobre o que você está passando. Ele já sabe, mas Ele quer te ouvir. Ele quer que você peça que Ele entre, que Ele interfira. Lembra o que nós estudamos na lição passada da vontade diretiva de Deus, da vontade revelada e da permissão de Deus? Pois é, Ele traçou planos perfeitos para a sua vida, mas as circunstâncias da questão do livre-arbítrio, muitas vezes você sair um pouco desses planos, então é hora de voltar. Aí nós temos aqui ainda o comentarista dizendo assim: a onisciência faz Deus ouvir e entender as nossas orações feitas só com gemidos, quando você está lá gemendo no pé da sua cama ou em qualquer outro lugar. Deus entende, porque Ele conhece você ontem, conhece no presente e conhecerá no futuro. Com lágrimas e em pensamentos, ou ainda quando não se consegue expressar nenhuma palavra, Deus sabe. Deus ouve a tua oração. Lágrimas se transformam em textos diante de Deus. Deus é o único no universo que consegue ler lágrimas. Deus consegue ler as tuas lágrimas e os teus gemidos, e o mais importante, Ele consegue entender. Ele interpreta cada uma das tuas lágrimas, Ele sabe o que quer dizer e Ele quer te ajudar. Deus é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é onisciente. Ele te entende, Ele quer te ajudar. A onisciência faz Deus saber a intenção do nosso coração. Deus conhece o íntimo do nosso ser, Ele conhece o nosso coração. Por mais que o ser humano queira esconder das outras pessoas o seu erro, o seu pecado, de Deus ninguém esconde nada. Porque na sua onisciência Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso coração. Aí o comentarista vem dizendo: porque Ele examina e prescruta se somos verdadeiros adoradores, se a nossa espiritualidade é real, ou ainda quando pedimos perdão, se há contrição e quebrantamento de coração. Meus irmãos, Deus nos conhece nos mínimos detalhes. Você tem um Deus que te sonda. Você tem um Deus que te conhece, que sabe de tudo e que nada está escondido diante dos olhos dele. Ele conhece tudo o que está acontecendo com você. Ele sabe de todas as coisas. Aí, quando nós ouvimos o comentarista dizer: olha, Deus vê a contrição do teu coração, o sentimento de arrependimento. Deus conhece o teu coração e sabe se você está sendo verdadeiro ou não. Às vezes você está falando uma coisa, você está pensando outra coisa, o seu coração está exclamando outra coisa. Agora Deus, Ele nos sonda por completo e Ele vê se há em nós verdade. Ele nos sonda. Muitas vezes saímos pedindo perdão a todas as pessoas, mas não é de coração. Agora Deus não, Ele sabe quando é sincero. E nós precisamos liberar palavras sinceras de perdão. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente para que sejamos perdoados. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã que está lá no Salmo 139.
49, no verso 15 e 16, que nos diz assim, preste bastante atenção. Tu conhecias perfeitamente cada parte do meu corpo, enquanto eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Meu querido, minha querida, muitas vezes, talvez você já ouviu, ou do teu pai, da tua mãe, de algum parente, dos teus irmãos, alguém dizer que você não foi uma pessoa planejada pela sua família, que você não foi uma pessoa desejada e que você veio por acidente. Hoje eu quero te dizer, em nome de Jesus, você não é uma pessoa indesejada, você não é um acidente de percurso. A palavra é clara, Deus já te conhecia quando você estava sendo gerado no ventre da tua mãe. Ele já te conhecia e já te amava. Então, em nome de Jesus, tire esse sentimento que você carregou por tantos anos de ser uma pessoa não amada pelos seus familiares, de ser uma pessoa que não foi esperada, que não foi desejada, que é um acidente. Você não é um acidente, você é um plano de Deus. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe e Ele quer fazer o melhor por você, porque Ele tem planos traçados perfeitos para a sua vida. Aleluias! Então tire esse sentimento de inferioridade, porque você é filho e filha de Deus. Você é escolhido, é planejado, é desejado por um Deus que é onisciente, que te conhece desde quando você foi concebido pelos seus pais. E Ele já escreveu planos perfeitos no livro dele para você, se você seguir a vontade diretiva e revelada dele. Então tire esses pensamentos negativos da sua cabeça e saiba que você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Aleluias! No tópico 1.2 da nossa lição diz que Deus possui todo o conhecimento. Todo o conhecimento do universo é do conhecimento do nosso Deus. Aí o comentarista vem dizendo aqui, nada lhe pega de surpresa. Nada é novidade para Deus e nada pega Deus de surpresa. Aí aqui o comentarista, fazendo um breve comentário de Apocalipse 1:8, diz, Deus conhece o antes e o depois, pois Ele é o alfa, o início, e o ômega, que é o fim, o princípio e o fim. Então, por Deus estar em todos os tempos, de eternidade a eternidade, nada pega Deus de surpresa. Deus é o alfa, Deus é o ômega, Deus é o princípio e Deus é o fim de todas as coisas. Aí o comentarista ainda segue dizendo, Deus conhece cada detalhe da sua criação. Deus te conhece em cada detalhe, até os fios da sua cabeça, Deus sabe quantos são e Deus conhece. Nós não entendemos o agir de Deus, pensamos até que Ele não está agindo, mas Ele trabalha em silêncio. Na hora da provação, você fica tão angustiado que você grita, Deus, cadê o Senhor? Porque o Senhor não está agindo em meu favor. Deus está agindo em teu favor em silêncio. Muitas vezes, porque às vezes que Ele age logo imediatamente. Outras vezes, quando Ele está te preparando, quando Ele está preparando o teu caráter para algo maior e melhor, Ele te carrega no colo e passa pela provação junto com você. Mas permite que você passe por ela para você crescer, para você se fortalecer, para você se tornar uma pessoa melhor. Então, meu querido, Deus não abandonou você. Ele está agindo em silêncio, mas Ele vai te dar a vitória.
Aí aqui no Salmo 147, no verso 5 diz: o nosso Senhor é grande e muito poderoso. Ninguém é capaz de medir a sua sabedoria. Deus, em sua onisciência, ele é todo cheio de sabedoria. Ninguém é capaz de medir a sabedoria, o conhecimento do nosso Deus, porque ele é ilimitado. Não tem início e não tem fim. Deus sabe de tudo. Ele é o nosso Criador. Ele nos conhece na intimidade. Aí aqui em Provérbios 15:3 nos diz: o Senhor vê tudo. Nada se esconde dos olhos de Deus. Ele vê tudo que acontece em toda parte. Ele observa o comportamento dos bons e dos maus. Provérbios 15:3. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus conhece os comportamentos de todas as pessoas. E um dia todos nós teremos de prestar conta de Deus, das atitudes boas e das atitudes ruins que fizemos aqui. Então, por isso que é importante vigiarmos em todo o tempo, porque nós teremos que prestar contas de tudo que estamos a fazer para o nosso Deus, porque Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe de tudo, está em todos os lugares. Deus sabe tudo sobre o universo. Nada escapa ao conhecimento de Deus. Nem o que acontece aparentemente longe, no além, no abismo, se esconde de Deus, nem o que acontece aparentemente perto, dentro do nosso coração, dentro do coração do homem. Aqui na palavra do nosso Deus, lá em Jeremias 23 nos diz: acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, mas também de longe. Então, nosso Deus, Ele é um Deus que, através do Espírito Santo, habita em nós e conhece o nosso coração, porque Ele nos sonda e nos conhece, mas Ele conhece também as coisas que estão além, que estão nos abismos. Deus conhece tudo e nada se furta ou se esconde do nosso Deus, pois Ele possui todo o conhecimento. Deus conhece tudo, Ele é dono de tudo, Ele possui tudo. Deus conhece a tua vida nos íntimos detalhes. Aleluias! Glória a Deus! Vamos então para o último tópico que trata sobre a onisciência de Deus. No tópico 1.3 nos diz que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada, absolutamente nada passa despercebido dos olhos de Deus, pois Deus é onisciente. Aí nós temos aqui 1 Pedro 3,12 que nos diz: pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Deus está sempre te ouvindo. Deus está atento a tudo o que está acontecendo com você. Você pode me dizer: mas missionária, eu estou sofrendo, eu estou padecendo, ou você pode dizer que está doente. Deus está vendo. Tudo tem um propósito. Talvez você saiu da direção de Deus. É hora de você voltar para a direção de Deus. Deixe Ele dirigir a sua vida e você vai ver que tudo se torna leve e suave, porque Ele troca. Ele pega o fardo dele que é leve, pega o seu que é pesado e troca. O fardo dele, ele tem um fardo leve porque Ele é todo poderoso. Ele tira a angústia, Ele tira o sofrimento da sua vida. Ele te ajuda a passar pelas provações, pelas dificuldades. E Ele te dá livramentos todas as horas e todos os dias. Então, meu irmão, não há nada desconhecido para Deus. Deus sabe todas as coisas que podem ser conhecidas e nada há que Ele não saiba explicar. O teu Deus sabe explicar todas as coisas. Ele presencia tudo e nada o surpreende ou lhe pega de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Tem gente que fala: o plano falhou. Deus não tem planos
que falham. Os planos de Deus são infalíveis. Porque Deus já sabe de tudo antes mesmo de acontecer. Não tem necessidade de Deus errar. Nada há que se esconda diante da sua onisciência. Nós já aprendemos nesta manhã de domingo. Nada se esconde da presença de Deus. Nada fica oculto diante de Deus. Não adianta as pessoas tentarem apagar a luz para poder fazer o que é errado, porque a escuridão para Deus é como se fosse a alva do dia. Deus conhece tudo, Deus vê tudo em todos os tempos, em todos os momentos. Aí o comentarista fala assim: nada passará oculto aos seus olhos. As pessoas se enganam, mentem, cometem injustiças e fazem maldade, pensando que ficarão impunes, mas se esquecem que existe um Deus que tudo vê e tudo vê e tudo cobrará. Nada passará oculto aos seus olhos. Você tem um Deus que vê tudo e que tem conhecimento de tudo. Nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Aleluias, glória a Deus. Aí nós temos aqui o comentarista dizendo: os olhos de Deus estão sobre todos. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Nada fica oculto diante de Deus. Deus sabe de tudo. Não pense você que está cometendo erro e que Deus não está vendo. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Aí aqui nós finalizamos o tópico 1, que fala sobre a onisciência de Deus, com o comentarista dizendo: é vigilância total. Nós estamos sendo fotografados e filmados 24 horas do dia. Para no juízo final ser revelado e julgado. Então, é importante que saibamos que Deus nos acompanha às 24 horas do nosso dia. Durante todo o nosso dia, Deus está nos acompanhando. E Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, das coisas boas que você faz, das coisas ruins que você faz, dos pensamentos ruins que você tem. Deus conhece os seus pensamentos. Às vezes a pessoa fala: mas eu não pronunciei, só ficou no meu pensamento. Só que Deus é onisciente, Ele conhece você de dentro e de fora. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece tudo, então nada se furta, nada se esconde do nosso Deus. Meu querido, eu tenho certeza que você nesta manhã conseguiu entender sobre esse Deus onisciente. O que vem a ser a onisciência de Deus? Que Deus tem o conhecimento de todas as coisas e que nada se esconde dos olhos de Deus. Aleluias! Vamos então para o tópico 2. No tópico 2 da nossa lição, vem nos dizendo que Deus é onipresente. Aí o tópico 2.1 nos diz: Deus é espírito e não há barreiras para o conter. Então nada consegue conter o nosso Deus, pois Ele é espírito. A onisciência de Deus trata de que Ele tem todo o conhecimento. Agora, a onipresença de Deus vem nos dizendo que é aquele que está presente em toda parte ao mesmo tempo. Deus não está sujeito às limitações do ser humano, pois nós somos finitos, mas Deus é infinito. Nós, seres humanos, nós só vamos aonde conseguimos ir fisicamente. Deus vai além dos limites dos seres humanos, pois Ele é infinito. Então, a onipresença de Deus, esse Deus onipresente, é um Deus que está em todos os lugares, em todos os tempos, ao mesmo tempo. Ele é tão poderoso que Ele consegue estar no passado, no presente, no futuro. Ele consegue estar comigo aqui neste momento, nesse escritório, ministrando essa aula, e está com uma pessoa que está guerreando lá em Israel. Ele está com uma pessoa lá nos Estados Unidos. Ele está com uma pessoa lá no Jalapão. Ele está com uma pessoa lá na prisão. Ele está com uma pessoa lá no leito de um hospital.
Ele está com uma pessoa lá no Japão. Deus consegue estar com a sua criação em todos os tempos. E em cada lugar que Deus está, Ele tem um propósito específico. Porque o nosso Deus, Ele age com propósito em tudo. Então, nesta manhã, entenda que você nunca vai estar só, porque o teu Deus é onipresente. Ele está quando você está no erro, mas Ele está quando você está acertando também. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo e também está em todos os tempos, em todos os lugares. Então não pense que você está sozinho, que você está passando por essa tribulação sozinho. Não está, Deus está passando contigo. E em tudo Deus tem um propósito. E o propósito maior de Deus é gerar salvação, é gerar crescimento, é fazer com que o ser humano melhore o seu posicionamento. Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui por um tempo passageiro. Nós somos cidadãos do céu e nós iremos retornar para o nosso lar. E Deus está nos capacitando, nos preparando para irmos para lá. Aleluias! Aí aqui nós temos Deus é Espírito, João 4:24, que nos diz é imaterial e, portanto, não pode ser visto pelos olhos físicos e nem pode ser representado. Deus só pode ser compreendido espiritualmente. Então, que você sendo filho de Deus, e você sabe que Deus se deixa ser revelado através da criação e através da palavra dele. Se você quer entender melhor esse Deus onipresente, você tem que fortalecer o teu lado espiritual e enfraquecer o teu lado carnal. Porque se o teu Deus é espírito e você só consegue entendê-lo com as questões espirituais, então busque mais a revelação de Deus através da palavra. Ore mais, jejue mais, para que cada dia mais você conheça esse Deus que é todo poderoso. Esse Deus que é onipotente e onipresente. Você tem um Deus que é magnífico. Você tem um Deus que Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Aí aqui o comentarista vem dizendo, a locomoção de Deus não está limitada. Ele tem livre acesso até no infinito. Então Deus que é infinito tem livre acesso ao infinito e o tempo dele é contado diferente do nosso. Por isso não se angustie, Deus está no controle de tudo. Isso significa que Deus é infinito e está presente em todo o tempo e em todo o espaço. Ninguém pode se esconder da sua face. A presença de Deus está no lugar ou situação que houver necessidade de Deus. Não precisa se dividir, Deus não precisa se dividir, se multiplicar. Ele não precisa de auxílio de ninguém, Ele nos usa porque Ele quer nos usar, mas Ele não precisa de nós. Pois Ele em todo o tempo está a contemplar suas criaturas pelo seu imenso poder. Aí aqui no tópico 2.2 vem dizendo que ninguém pode se esconder de Deus. É impossível fugir de Deus. Não existe lugar algum onde Deus não vá ou possa entrar para ver o que está acontecendo, pois pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que Deus, Ele pode estar te acompanhando neste lugar ruim que você está nesse momento. Só que você tem um propósito e Deus tem outro. O propósito de Deus é de te resgatar e de tirar você deste lugar ruim, dessa prisão onde Satanás te pôs. Nesta manhã, peça ao Deus onipotente que te resgate deste lugar pecaminoso em que você se encontra e traga você para dentro da casa dele. Porque Ele é todo poderoso, Ele sabe que você está aí no erro, mas Ele não ama o pecado, mas ama você que é pecador. Ele quer te resgatar. Deus odeia o pecado, Ele não ama o pecado, Ele não gosta do pecado, Ele não é conivente com o pecado, mas Ele te ama. Você é o pecador, mas Ele te ama e quer transformar você em filho, em servo, para que você pare de gostar de pecar e venha fazer a vontade perfeita de Deus. Deus é transcendente além dos limites cósmicos, além dos limites humanos, é superioridade, está nas profundezas, está no nosso nível,
e está além, né? Está nas alturas. Então o Senhor Deus, ele consegue estar lá nas profundezas, consegue estar aqui conosco e consegue estar nas alturas, consegue estar além. Porque você tem um Deus que é assim, é todo poderoso, é maravilhoso. Aí nós temos aqui o comentarista dizendo que é importante lembrarmos que o Senhor Deus, em sua soberania e onipresença, não está em todos os lugares com o mesmo propósito, como por exemplo no céu e na terra. Não significa que se relaciona em todos os lugares no mesmo sentido, do mesmo jeito. Com cada pessoa, em cada lugar, Deus tem um propósito. Deus se relaciona conosco, com cada um de uma forma diferenciada. Deus, ele te conhece o teu problema, ele quer se relacionar contigo. Ele está contigo, então clame a ele, peça a ele para que se revele a você cada dia mais e mais, para que você possa ter uma íntima comunhão com ele. Aleluias! Vamos então para o tópico 2.3, que nos diz: Deus está presente em todos os lugares. Aí o comentarista vem dizendo: não adianta mudar de cidade quando você erra, quando você peca, quando você comete um erro terrível. Não adianta mudar de cidade, de estado, de país para fugir da presença de Deus, porque ninguém consegue fugir da presença de Deus. Lembra de Jonas, que tentou fugir do que Deus tinha planejado para ele? Deus mandou ele para Nínive, ele entrou num barco, foi para outro lugar, depois foi jogado no mar, foi para um ventre de um grande peixe e adiantou? Não, Deus lá também estava com ele, estava contemplando ele, tanto é que ele orou, Deus ouviu, reagiu à oração, fez aquele grande peixe vomitado e ele foi fazer a vontade de Deus. Sabe o que significa isso? Jonas saiu da vontade diretiva de Deus e foi para a permissiva. Deus permitiu que ele fosse, mas só que ele sofreu as consequências. Ele pagou o preço do livre-arbítrio, de ter feito a escolha errada, de ter saído da direção de Deus e ter tomado a sua própria direção, de ter tomado uma direção ainda errada. Deus permitiu. Ele foi engolido por um grande peixe, foi vomitado e ele entendeu que não adianta sair da vontade diretiva de Deus, e ele voltou para a direção de Deus e foi fazer a obra do nosso Deus. E quantas pessoas foram salvas, foram resgatadas naquele dia? Aleluias! Então não adianta, se você pecou, se arrependa, confesse o teu pecado e volte para a vontade de Deus. Você não vai, se você se esconder, o Salmo 139 nos diz, você pode se esconder lá no profundo, pode ir para o alto, você pode tentar fugir de Deus, não vai conseguir, meu querido. Deus está com você em todo tempo, em todo lugar. Aí o comentarista vai dizendo aqui, não adianta pecar aqui e tomar um destino qualquer pensando que Deus não está lá. Podemos esconder dos homens as nossas mazelas, mas não as escondemos de Deus, pois ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares. Aí Gálatas 6,7 nos diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Meu querido, se você sai da vontade diretiva e revelada de Deus e vai seguir a sua própria vida, seu próprio desejo, lembre-se que Deus não se deixa escarnecer. Você vai ter que voltar para a vontade de Deus se você quer ser salvo. Não adianta ficar com essa vida aí só errando, pecando e pensando que porque o seu pastor não está vendo, o seu líder não está vendo, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, de que está escondido. Nada se esconde aos olhos de Deus. Porque quando você está lá no íntimo do seu quarto, fazendo o que é errado, ou você está em algum outro lugar no teu trabalho, pegando aquilo que não é teu, Deus está lá presente, está te vendo, está te olhando, você não está sozinho. É interessante a onipresença de Deus, porque Deus, ele está contigo nas horas ruins, de sofrimento, não te deixa só, mas na hora que você está lá pecando, Deus também está vendo. E um dia você vai ter que prestar conta diante de Deus. Então, enquanto há tempo, meu querido, acorde, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus e volte a viver na presença dele. Oh, aleluias, oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ele revela o profundo e o escondido.
Conhece que está em trevas e com ele mora a luz. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele quem temos que tratar um dia diante do juízo. Deus sabe de tudo. Deus está em todos os lugares, em todos os tempos. Finalizamos agora o tópico 2, que tratava sobre a onipresença de Deus. A onipresença de Deus, que significa que Deus tem o poder de estar em todos os tempos, ao mesmo tempo, em todos os lugares, ao mesmo tempo, melhor dizendo. Deus está em todos os lugares. Ele contempla tudo, nada se furta à vontade dele, nada se esconde dos olhos de Deus. Então, o nosso Deus onipresente é isso, é que ele te acompanha em todos os lugares. Ele sabe o que você está fazendo em todo o tempo. Nós agora iremos entrar para o último tópico da nossa lição desta manhã, que é sobre Deus onipotente. Aí no tópico 3.1 nos diz: Deus tem todo o poder no céu e na terra. Então tudo está nas mãos de Deus. Deus tem todo o poder. Alegra o teu coração, oh aleluia, pois você tem um Deus que é todo poderoso. É onipotente, ele tem todo o poder. Aquele que pode todas as coisas de forma completa e plena. Não há tarefa que seja difícil para Deus. É difícil para você essa luta que você está passando, mas não é difícil para Deus. Por isso, chame Ele para passar junto contigo. Ele está contigo em todo o tempo, mas Ele quer que você o convide para estar te acompanhando, para estar te ajudando. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer que você clame. Ele quer que você busque. Aproveite esta manhã que você está aprendendo sobre esses atributos de Deus e coloque a sua vida de oração diante de Deus. Aí aqui em Mateus 19:26, o comentarista vem dizendo o seguinte: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Você tem um Deus que tudo é possível para Ele. Deus tem todo o poder, tudo está nas palmas das mãos de Deus, na palma das mãos de Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Seu poder é total. Você tem um Deus que tem um poder total no céu, na terra, em tudo. Não existe poder algum que possa se comparar com o poder de Deus. Oh, aleluias! Nada e nem ninguém pode se comparar ao poder de Deus. Muitos homens se sentem poderosos, mas não são. Muitas pessoas se sentem que são muito boas, que são pessoas diferenciadas das outras, e isso traz um orgulho para elas. Agora eu quero te dizer: o Deus onipotente, que é o meu Deus, que é o teu Deus, e que vê tudo e que está em todos os lugares, não há nada nem ninguém que se iguale a Ele. Não há criatura que foi criada por Ele que se iguale em poder a Ele. E o Senhor Deus, Ele permite que as pessoas até acham que tem poder, mas no momento certo Ele faz com que essa pessoa reconheça que não é nada. Que todo poder, toda honra só pertence a Deus. Oh, aleluias! Nós estamos vivendo um momento em que nós literalmente reconhecemos que não somos nada. Estamos vivendo um momento de pandemia que tudo está fugindo do nosso controle. Por quê? Porque o poder e o controle permanecem na palma das mãos de Deus. É Ele que direciona tudo para o tempo certo, para a hora certa. Nada fugiu do controle de Deus, porque Ele continua o mesmo desde o princípio. Oh, aleluias! Deus tem liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza. Ele tira a vida e dá a vida. Meu querido, ninguém está partindo para a eternidade fora da hora, não. É Deus que dá a vida e é Deus que tira.
Nada foge do propósito e do controle de Deus. Por isso, meu querido, entenda: Deus é todo poderoso e tudo está sob o controle de Deus. Aceite que a vida está nas mãos de Deus, é Ele que dá e é Ele que tira. E não deixe o espírito de ingratidão e de rebelião estar no teu coração, não. Porque não adianta, porque Deus continua sendo Deus, mesmo você estando com raiva. Deus continua sendo onipotente, mesmo você estando com raiva. Então, volte-se para Deus, peça perdão a Deus dos seus erros. E Deus quer transformar a sua vida. Deus quer usar você. Deus quer trabalhar na sua vida, mas você tem que dar espaço, você tem que dar lugar. Aí nós temos aqui o ponto 3.2 que nos diz: para Deus não há impossível. Porque para Deus nada é impossível. Deus não tem restrição, não que precisa fazer. Restrição no que quer e precisa fazer, melhor dizendo. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não há. Não há nada difícil ao nosso Deus. Porque por Ele ser infinito, o Senhor Deus é infinitamente poderoso para realizar todas as coisas. Deus mostra a sua onipotência por meio do seu poder de criar. O poder está na sua palavra. O poder de Deus está relacionado com seus propósitos, com a sua natureza e com a sua essência. Por meio deste ilimitado poder, pela sua palavra, o Senhor criou o universo e sustenta todas as suas coisas, todas as suas criações. O poder está nas mãos do nosso Deus, pois nada é impossível ao nosso Deus. Tudo é possível ao nosso Deus. Você é finito e muitas coisas são difíceis para nós que somos seres humanos, mas para Deus não existe nada difícil. Ele é um Deus todo-poderoso, infinito, transcendente, imanente. Então, querido, confie nesse Deus e descanse nele. Estamos chegando ao último tópico, né? Último item aí da nossa lição de hoje, que fala do privilégio de poder estar à sombra do Onipotente, como nos diz no Salmo 91. Aí aqui vem nos dizendo: e nos é dada a bênção de estar à sombra do Onipotente, desde que habitemos no esconderijo do Altíssimo. Então nós, seres humanos, temos a oportunidade de estar debaixo da sombra de um Deus que é todo poderoso e que nos esconde no seu esconderijo. Né? Este salmo expressa a segurança daqueles que confiam plenamente em Deus, daqueles que se refugiam em Deus e está debaixo da proteção de Deus em tempos de perigo espiritual e físico. Ter o conforto de quem tem o poder para enfrentar e destruir todo e qualquer inimigo. Lá em Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus pode fazer muito mais do que aquilo que você pensa, porque o poder dele é maravilhoso, é grandioso e ele quer operar na sua vida. Quem está arraigado em Deus e na sua palavra, fazendo dele a sua habitação, terá paz interior e livramento em tempos de perigo e crise. O poder onipotente de Deus, porque Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Ele quer te guardar em todos os tempos. Ele quer estar com você em todos os tempos, mas ele quer que você peça, que você solicite, que você clame. Lembre-se, meu querido, que você tem um Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, que é onipresente, que está em todos os lugares, que é onipotente, que tem todo o poder. Tudo.
Tudo é do nosso Deus e Ele tem o poder para fazer tudo. Nada é impossível para Ele. Oh, aleluia! Chegamos ao final da nossa lição e nós temos aqui a conclusão dizendo: o intelecto humano é pouco para alcançar o entendimento pleno dos atributos da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. Mesmo Deus tendo todos esses atributos, Ele decidiu se revelar ao ser humano e com Ele quer se relacionar. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo. Esse Deus que é transcendente, que é imanente, esse Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, quer falar com você. Ele é tudo isso, mas é teu Deus, é teu Pai e quer ter um relacionamento íntimo com você. Então aproveite esta manhã e ore mais, busque mais, se conscientize que você precisa de Deus e que Deus quer estar sempre com você. Vamos orar então, meus irmãos? Querido Deus, na tua onisciência, na tua onipresença e na tua onipotência, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor visite cada pessoa que está assistindo essa aula e que o Senhor entre com livramentos, com poder e com libertação na vida de cada uma destas pessoas. Que a tua bênção, o teu amor, a tua paz, o teu consolo esteja com cada um. Visita cada irmão que está enfermo. Visita os nossos irmãos que foram acometidos por esse vírus e os livre de todo mal. E que a tua perfeita vontade seja feita. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado por mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Online. Amém.